Jason David Frank, né? É o nosso eterno Tommy, né? O nosso Ranger verde. Deixa eu colocar aqui o slidezinho que eu fiz aqui, ó. Ele não era um cara assim muito celebrado, né? Em Hollywood, né? E tudo. Ele era muito mais conhecido por causa do Ranger Verde, né? Da participação dele na franquia, né? Dos Power Rangers, né? E tudo. Mas, tipo assim, né? Ele era um cara importante, né? Porque ele fez parte da nossa infância, né? Nossa infância ali nos anos 90, né? Ele tava lá, né? Ele participou de praticamente muitas temporadas aí do Power Rangers, né? E tudo. A gente teve essa notícia, né? Da morte dele, né? Em 2022, novembro de 2022 agora, né? Mais especificamente aqui, ó, 19 de novembro de 2022 foi a data da morte dele, né, e tudo. E ele se foi, né, muito novo, né, cara, 49 anos, né, e tal, é foda pra caralho, né, cara, o cara pensar assim que ele era um cara, assim, bem, né, ativo na franquia, né, ele participou muito ali, ele gostava muito ali dos fãs, né, dos fãs dele, né, e tudo, dos fãs de Power Rangers, né, dos fãs de Tokusatsu. Ele era uma figura, assim, bem carismática, né, nos eventos, né, e tudo, então muita gente gostava dele, das participações dele, né, nos eventos e nas séries, né. Então, bem triste o que aconteceu com ele, né, cara. Então, a gente vai repassar um pouquinho aqui, ó. Ele entrou pro elenco, né, aos 19 anos, ó, aí, o cara bem novinho, mano, tu é doido, mano, o cara novaço ali, em 1993, e ele entrou no elenco dos Power Rangers porque um produtor viu ele em uma apresentação de karatê, né? E ele foi chamado, né? Foi chamado para participar do elenco, né? E tudo. Ele também já queria ser ator, né? Então ele buscou esse teste, né? Pro elenco dos Power Rangers, né? E como ele lutava, né? Como ele praticava já artes marciais, né? Ele praticava karatê, né? E outros estilos de luta também. Ele sempre praticou, né? Artes marciais. Ele foi chamado justamente por causa disso, né? Por causa das habilidades dele com artes marciais, né? Então, isso já facilitou muito pra ele, né? No caso, pra entrar no elenco da série, né? E aí, ó, tá aí outra foto dele aí, dessa vez como Ranger branco, né? E tudo. Ó, e aí, ó, ele entrou, quase que ele entrou no elenco dessa série aqui, ó. VR Trooper. Vocês lembram dessa série aqui? Na verdade, essa série aqui, né? Era Virtual Reality Troopers, né? Que na verdade isso daqui, essa série aqui, VR Trooper, eita o gato passando aí, ó. O VR Trooper, na verdade, ele foi, eu acho que era a Saban ou era alguma outra empresa. Se eu não me engano, ou era a Saban ou era outra empresa que comprou os direitos, né? Eles compraram os direitos do Metalder, que era esse daí, né? Que era essa série aqui, desse cara que era metade vermelho e metade, né, com as partes metálicas, né, a amostra aqui, né, e tudo. Esse cara aqui era o Metalder. Aí tinha também o Spilvan e o Scheider, né? E aí eles pegaram, cara, era muito louco isso daí na época, porque eles pegavam três séries que eram diferentes, não tinham nada a ver com nada. Todas essas três séries, Scheider, Metalder e Spilvan, eles eram três seriados diferentes. Eles compraram esses três e mesclaram em uma série só com esses três personagens. E o Jason David Frank, né, ele quase foi o Metalder. Ele quase foi o Metalder, só que desistiram, né? Chamaram outro ator, que era aquele lourinho, né? Que participou lá da série, do VR Trooper. E ele foi lá pro elenco dos Power Rangers, né? Fazer a série, né? Dos Power Rangers, a primeira temporada, né? E tudo. E aí, ó, cara, os Power Rangers fizeram um sucesso gigantesco entre 93 e 95. Foram 2 anos praticamente de série.
E uma curiosidade que tinha sobre a série, né, a primeira série do Power Rangers, é que, na verdade, essa primeira temporada aqui, que tinha o Jason, né, tinha o Tommy, né, tinha a Kimberly, né, e tudo, eles eram uma mistura. Essa primeira temporada era baseada no Gil Ranger, ó, esse aqui, ó, que era o Gil Ranger japonês. E a segunda temporada era que tinha o Ranger branco, né, no caso, que era o Tommy também, né, ele se juntava ao elenco dos Power Rangers, né, ele deixou de ser o verde e se tornou o branco, né, nessa série. Ele era uma adaptação do Die Ranger, que era outra série que não tinha nada a ver com o Jill Ranger, né? O Power Rangers original. Só que eles compravam, né? Eles compraram, a Saban comprou os direitos do Jill Ranger e do Die Ranger e começou a fazer versões americanas, né? Das séries do Japão, né? Então eles pegavam, gravavam cenas da história com o elenco americano e as cenas que tinham os heróis dos Power Rangers aqui, ó, eles transformados, eles colocavam as cenas do japonês. As cenas do japonês, né? Da série japonesa. E algumas cenas eles pegavam e filmavam com os atores americanos vestidos, né? E tudo. É tanto que em nenhum momento do Jill Ranger original japonês, nenhum momento aparece o Ranger branco aqui, ó, nessa série aqui. Mas no americano aparece. Ele, o branco, né, junto com os Power Rangers originais, né, e tudo. Mas não tinha nada a ver, cara, era muito louco, era um trabalho loucura, assim, de edição, de filmagem, de planejamento da série, né, e tudo. Então era, cara, era muito louco mesmo isso aí, viu? Aí, ó, nosso Jason David Frank aqui, ó, foi o Ranger Verde, né, e tudo. Foi a primeira participação dele. Cara, essa máscara aqui é uma das mais famosas que tem de todos os tokusatsu, né? A máscarazinha do capacetezinho verde, né, e tudo. Do Dragon Zord, né? Ele era o Dragon Zord que tinha a flautinha, né? Pim, pum, pim, biririm. Aí chamava lá o Dragon Zord lá, cara, era muito bom, viu? Era massa demais, viu? E ele tinha essa ombreira zona dourada, né, e tudo. O cara era incrível mesmo, era muito bom ali. Ele foi o Ranger branco, né? O Ranger branco, que no caso do Die Ranger, o Ranger branco, quando ele foi o... Só voltando aqui um pouquinho pro Ranger verde, né? Ele participou do começo, né, na primeira temporada ali dos Power Rangers. E o Tommy, ele era do mal, né? No começo da série ele era do mal, né? Ele tava sendo controlado, né, lá pela Rita Repulsa, né? Então, cara, Rita Repulsa, né? Ele tava sendo controlado, né? Eu lembro até o nome do episódio, mano. O nome do episódio era Verde de Raiva, parte um e parte 2. Cara, mas era bom, era bom, era bom. E aí, ó, o Ranger Branco, né, no caso, que foi a segunda temporada, né? No original, o ator que faz o Ranger Branco, ele era um menino. Ele era um menino de 10 anos, se eu não me engano, na história. Eu assisti o Die Ranger todinho. No japonês, né? Legendado em português, né? E tudo. E ele na série do japonês, ele é uma criança que quando ele pega, ele tinha aquela adagazinha, né? Vocês lembram daquela adagazinha que ele tinha do tigre branco? A adagazinha falava, né? A adaga era tipo mágica, um negócio desse. E a adaga falava com ele, né? Falava com o menino. Só que eu acho que eles não transportaram esse negócio da adaga pra série, não, dos Power Rangers. A adaga falando e tudo. Eu me lembro que o Tommy, ele só tinha a adaga e pronto, né? Era a arma dele, né? Mas no original a adaga falava, era uma adaga mágica, né? Que dava os poderes pro menino e ele se transformava no Ranger branco, né? E aqui na nossa versão era o nosso querido Tommy, né? E ele, cara,
Ele atuou nos Power Rangers, o filme, que esse aqui foi um sucesso cara. Eu me lembro na época de eu falando com a minha mãe, mãe, eu tenho que assistir Power Rangers no cinema e tal. Cara, foi um sucesso gigante, mas esse filme. Era o filme do Ivan Uzi, né, e tudo, e eles misturaram eles misturaram, era uma adaptação do seriado chamado Kaku Ranger, do original japonês, né? Kaku Ranger, porque assim, ó, cara, isso desde os anos 70, né, que eles lançam o Tokusatsu, né? Que tem as categorias de Tokusatsu, né? Tem os Super Heroes, né, os Metal Heroes, né, e tal, que inclui lá o Jiraiya, o Inspector, né, e tudo. E no caso aqui dos Power Rangers, né, eram os Super Sentais, né, que era equipes, né, onde tinha essas equipes, né, onde cada um tinha uma cor e cada uma das séries tinha uma temática diferente, né? O G-Ranger era dinossauros, aí o Dai Ranger era animais da mitologia chinesa e o Kaku Ranger era baseado em ninjas. Aí eles pegavam, né, adaptaram um pedaço da série, né, do Kaku Ranger e fizeram um filme, né, dos Power Rangers, o filme. É tanto que a temática do filme tem realmente essa temática do negócio dos ninjas, né, do poderes dos ninjas que eles vão encontrando, né, e tudo. E o nosso querido Tommy era o líder, né, o líder dos Power Rangers nessa época, né? No caso, geralmente o líder sempre é o vermelho, né? Mas como ele era muito famoso, né? Então, nada melhor do que botar o Tommy, né? Como líder do grupo, né? Mas, cara, esse filme realmente tem até que assistir, mano. Vou dar uma assistida aí pra relembrar aí o Power Rangers original, né? Do filme do Ivan Uzi lá dos anos 90. Cara, isso aí não deve ser tão bom assim, né? Porque é foda, né, mano? Mas deve ser divertido, né? O cara assistir. Ele foi o Ranger vermelho no Power Ranger Zell, né? Que já tinha mudado praticamente o elenco todo, né? Do Power Rangers original, mas o Tommy, ele ficou, né? Ele continuou fazendo a série. E ele foi também o Ranger vermelho no Power Rangers Turbo, de 1997. Até que ele saiu, né? Ele saiu da série, né, em 1997 e para continuar a carreira dele como artista marcial, né? Então ele ficou de 93 até 97, né? Ele ficou 4 anos atuando, né? Nas séries, né? Dos Power Rangers, né? E tudo. Então ele ficou bastante tempo. Foi o cara que mais atuou na série, né? Inteira, né? E tudo. Foi ele que praticamente ele era a cara, né, dos Power Rangers, né? E tudo. Foi um dos caras que mais participou da série, né? E em 2002, ele reaparece no episódio, né? Aquele episódio clássico que quando saiu na época foi um estouro, porque aparecia todos os Rangers vermelhos, né? Aquele episódio especial lá que todos os Rangers vermelhos aparecem, né? Do Power Rangers Força Animal. Todo mundo aparece, o Jason, Tommy, mas todo mundo mesmo que era o Ranger Vermelho apareceu nesse episódio. É um episódio clássico, né? Lembrado ali pelos fãs, né? E em 2004, Jason David Frank realmente volta na participação passada, né? Ele participou só de um pequeno episódio, né? Uma participação especial. Mas em 2004 ele voltou, né? Ele voltou à série para interpretar o Tommy de novo, né? No Power Rangers Dino Trovão. Só que dessa vez, né? Ele era o Ranger preto, né? Ele começou, na verdade, como mentor da galera na série, né? E tudo. E ele não tinha nenhuma transformação ainda, né? E tal, mas ganhou a transformação como Ranger preto, né? Na série aí, né? E tudo.
E uma das últimas participações, né, ele fez algumas outras participações também no decorrer dos anos, né, no decorrer dos anos aí, né, e tudo, de 2004 até 2017, né, e tudo. Mas uma das últimas participações dele foi no filme do Power Rangers de 2017, né, numa ceninha rápida, né, como um morador, né, da Alameda dos Anjos. Ele e a Kimberly também apareceu, ó, como moradores da cidade, né, e tudo. Foi uma cena bem rapidinha, cara. Eu me lembro que eu assisti esse filme na cabine de imprensa. Aí eu tava lá, né, assistindo, né, e tudo, tinha pouca gente na sala. Tava o Siqueira lá também, né, do Cinema com Rapadura lá na frente. Tinha algumas outras pessoas também, mas tinha pouca gente na sala. Mas eu me lembro, na hora que aparece o Tommy, eu, caralho, o Tommy, meu irmão, caralho, o Tommy e a Kimberly, mano, caralho, olha aí, mancho, tu é doido, caralho, macho. Foi legal, né, rever o cara, né, e tudo, ele com a, olha, a camisa dele, a cor verde, olha aí, rapaz. E aí, ó, ele... Cara, esse filme do Power Rangers 2017, ele é bem legal, ele é bem divertido, assim. Não é assim, Vixe Maria, não é um filme assim pro cara. Não é um filme dramático, né? Pro cara chorar, né? Mas é um filme legal ali pra passar o tempo, né? É um daqueles filmes sessão da tarde, né? Você assiste pra passar o tempo, né? E é legal, cara. É bem legal ali. Tem um momento bem dramático ali com o Ranger Azul, né? Eu acho legal, cara. Eu acho legal esse filme. Acho bem divertido mesmo. E em 2009, ó, o Jason David Frank entrou pro MMA. Eu me lembro exatamente desse dia que foi anunciado a estreia dele no MMA, mano. Ele treinava, né, karatê, jiu-jitsu, kickboxing, boxe, né, e outras artes marciais também, né. Além disso, ele era professor de karatê também, né. Mas eu me lembro da estreia dele. Porque todo mundo ali na internet estava comentando, né? Ah, o Tommy, caralho, o Tommy vai entrar pro MMA. Será que quando ele entrar na luta, ele vai tocar a flautinha e tal? A galera é foda, né, mano, também, velho. Que aí o cara não pode fazer uma participação de nada em uma série, tudo que os caras querem que o cara faça isso a vida inteira. É foda, né, mas isso aí, velho. Mas eu me lembro claramente da estreia dele, cara. E ele venceu, né? As duas lutas de estreia. O cara ganhou, cara. Ele era muito bom mesmo, assim, na arte marcial, cara. Ele era muito bom. Sabia vários estilos de luta, né? E tudo. E eu me lembro, nessa época aí, quando ele ganhou as duas primeiras lutas, né? Ele tava pra anunciar a terceira luta dele, quando teve uma treta zona violenta dele, que ele desafiou o Jean-Claude Van Damme, que era uma rusga antiga que ele tinha, né, no passado, né? Porque lá na época do filme, né, dos Power Rangers, lá acho que era de 95, né? Esse filme é de 95, se eu não me engano, o Power Rangers. Ele tinha se encontrado com Jean-Claude Van Damme, né? E o Jean-Claude Van Damme, né, ele praticamente, não só do Jason David Frank, né, mas o Jean-Claude Van Damme, ele era praticamente o herói, né? O herói ali de praticamente sim, né? Todo mundo ali que nasceu nos anos 90, anos 80, anos 90, tinha Schwarzenegger, Sylvester Stallone e o Van Damme como seus heróis da infância, cara. Todo mundo que nasceu nos anos 80, cara, tinha Schwarzenegger, Sylvester Stallone e o Jean-Claude Van Damme como seu herói de infância, né? Então, o Jean-Claude Van Damme era um dos heróis da infância do Jason David Frank, né? Então ele foi conversar com ele na época, né? Eles estavam fazendo a promoção do filme, né? Do Power Rangers.
E o Tommy, né, o Jason David Frank, ele teve a oportunidade de falar com o Van Damme. E o Van Damme, né, nos anos 90, como ele tava no auge, né, o auge da fama do Van Damme, foi anos 80 e anos 90, né? Ele deu uma esnobada foda aí no nosso querido Tommy, né? Deu uma esnobada nele, não sei o que, lutadorzinho e tal, né? E falou um monte de asneira com o nosso querido Tommy aí. E aí, ele ficou com aquela rusga, né? Dentro dele, aquela mágoa ali. E ele desafiou o Van Damme pra uma luta. Ó, vamos lá, o ringue, não sei o que. E aí, vai aceitar ou não vai aceitar? Vai aceitar, bichão? E aí? E o Van Damme, nada, não respondeu, falou nada. Eu acho que ele nem soube disso daí, mano. Ou soube e resolveu ignorar, né, e tudo. O Art of Alexandre tá falando aqui. O Jean-Claude com esse óculos de grau aí, proteção UV, não ia aguentar o Tommy não, hein? Cara, vou te dizer. Se tivesse rolado essa luta, o nosso Tommy ia ganhar. Ia dar um pau aí no Van Damme. Ele não ia aguentar, ele não ia aguentar não, mas essa luta aí, mano. Mas o Van Damme nem aceitou, nem deu bola, nem ele já tava praticamente nos anos 2000, 2009, ele já tava fim de carreira já, né, o Van Damme, né, e tudo. Ele nem aceitou, nem foi atrás de saber não, mas o nosso querido Tommy desafiou ele. Outro cara que ele desafiou também foi o Jason. O Jason, nosso querido Ranger Verde. Que é deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Outro cara que ele desafiou também, ó. Foi o Jason, né? O Austin alguma coisa. O Jason, o Ranger Verde, o primeiro Ranger Verde da primeira temporada do Power Rangers, né? Que tinha o Jason e o Tommy, né? O Jason era o vermelho e o Tommy era o verde. Que ficava a disputa deles dois, né? Na série toda, né? Ele falou que o Tommy, né? O ator que faz o Tommy, falou que esse cara que fazia o Jason, ele era um mó encrenqueirozão, que ele meio que esnobava todo mundo, que ele tirava sarro de todo mundo, que ele era meio pau no cuzão, não sei o que e tal. Que ele ficava frescando ali com o cara que fazia o, o Ranger Azul, que era o. Como é que era o nome dele, mano? Do Ranger Azul? Era o Billy, né? O Billy. Era o Ranger Azul. Ele ficava frescando com ele, né? Porque e até o Ranger Azul, ele falou disso daí. Porque o Ranger Azul, ele revelou há um pouco tempo atrás, há alguns anos atrás aí, que ele é homossexual, né? Ele é gay, né? E tudo. E o Ranger Vermelho, na época, o Jason, frescava com ele na época. Não sei o que e tal. Ficava tirando onda com ele, né? E o Tommy não gostava dessas coisas, não, mano. O Tommy ele era mais humildão, né? Ele era mais, né, na dele, né? E tudo. Ele não gostava, não. O negócio era o ringue mesmo. Ah, não quer resolver a parada? Bora resolver no ringue. Ah, tem essa não. Ora, o Robert De Niro tá falando aqui, ó. Eu só assisti os Power Rangers por causa do Tommy. O Jason era mó pai. É verdade. Eu também gostava muito mais do Tommy, viu? Não gostava muito do Jason, não. O Jason era muito menininho, assim, bonzinho. Né? O Jason era mais... O Tommy, ele era mais bad boyzão, né? Não sei o que, ele era mais bad boy, né? E tudo. E é um dos estilos de personagem, né? Que era um anti-herói, né? É um estilo de personagem que muita gente gosta muito mais do que o herói bonzinho, né? Que é esse herói mais, né? Bad boy, né? O cara mais anti-herói, né? E tudo. E no começo ele era anti-herói, né? Então a galera gostava muito mais dele, né? E tudo. Porque ele tinha mais atitude, né? Também.
Tá aí, ó, o Jason David Frank, né, tinha 4 filhos e partiu, né, com 49 anos. Tá aí, é bem triste, né, ali a partida dele, né, e tal. A galera nem esperava, né, cara, que um cara como ele fosse partir, né, tão novo assim, né, e tudo. Mas a gente vai ter, pelo menos, né, se isso for acalentar ali um pouco os fãs, né, e tudo, a gente vai ver ainda uma última participação dele, né, uma última atuação dele num último filme, né, que é esse The Legend of the White Dragon, que vai ser o último filme em que o Jason David Frank vai fazer, né? Ele, na verdade, ele tinha feito esse filme aqui, ele tinha pedido, né, um financiamento coletivo, né, no Kickstarter, né? O financiamento coletivo foi um sucesso, né, para a produção desse filme, que é um filme baseado lá no primeiro Power Rangers, né? Então, esse herói aí, né, o White Dragon, ele é baseado no Ranger branco, né? Ele vai ser baseado lá no Ranger branco dos Power Rangers. Mas não tem nada a ver com o Power Rangers, não, essa produção aqui. Essa produção aqui foi feita toda por ele, pelo Jason David Frank, o nosso querido Tommy aí. Foi feita toda por ele, né? Por financiamento coletivo. Vai ter vários atores da série dos Power Rangers, né? Durante de vários atores que participaram da série, né? No decorrer dos anos aí, né? E tudo. E foi dirigido por ele, parece que roteirizado por ele também e produzido por ele, né? Através de financiamento coletivo. Ele conseguiu, já gravou todas as cenas e agora tá esperando só o lançamento, né? Saiu um trailer do... Saiu um trailer aí desse filme aí, né? Do Legend of the White Dragon, que a gente pode ver aqui agora, ó. Vamos dar uma assistida aqui. Se der algum flag, aí eu tiro o vídeo e deixo só a parte aí do Jason David Frank. Mas vamos colocar aqui, ó, o trailer do filme aí, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês o trailer. Cara, que é um trailer bem até interessante, viu? Até interessantezinho, ó. Vamos dar uma assistida aqui, ó. The Legend of the White Dragon, o último filme aqui do Jason David Frank e o Tommy, né? Olha, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bet in the Sun. The White Dragon, also known as Eric Reed, has been discovered alive. I believe it is my duty to bring this man to justice for what he's done to us. I will not rest. Vai ser uma produção mais séria, né? Assim, mais... until Eric Reed is held accountable. Ó. Aí ele, ó. Olha o Mark da Cascos aí, rapaz. Eu gosto também do Mark da Cascos, ó. Tá participando do filme, rapaz. Esse cara aqui, ó, ele também era o Ranger Vermelho, né? Na série antiga, né? Hey guys, hate to interrupt, but I'm kind of getting a weird feedback at... Where is Eric Reed? Oi. Well, let's see what we're working with.
It's beautiful. I'm gonna shed a tear. It's gonna be a fake tear, but I'm still gonna shed it. Oh, look at it! Tá aí, né? Tá aí, ó. Interessante, né? Interessante. Ó. O filme deveria ter saído agora, em 2022, né? Mas acabou atrasando, né? E tudo. Devido a alguns problemas, né? E tal. Mas provavelmente, né? Muito provavelmente o filme vai sair em 2023 agora, né? Será que algum streaming vai comprar, alguma coisa assim, né? E tudo. Esperar, né? Pra ver aí. Vamos ver como é que vai ser o lançamento desse filme aí, né? O Robert De Niro falou: o Tommy sempre manteve a forma, um lutadorzão. Ele lutou MMA até uns 40 e poucos anos, é verdade, viu? Cara, realmente era um lutador realmente de verdade. E gostava muito, né, desse negócio de arte marcial, né, e tudo. Ele, como eu já falei, né, há alguns momentos atrás aí, ele gostava muito, né, de ter sido, né, o Ranger Verde, né, o participado de várias temporadas aí dos Power Rangers. Ele gostava demais, era sempre muito solícito, né, também nos eventos, né, e todos os eventos assim que eu conheço que teve a participação do Tommy, ele sempre foi muito solícito assim com os fãs, né? Ele gostava muito mesmo ali do carinho dos fãs, né? Ele sempre estava lá, né? Disposto a atender ali todo mundo, né? Nos autógrafos, né? E tal. Então ele gostava bastante ali de ter feito a série, né? De ter participado ali da série. E, cara, a gente vê isso, não vê isso muito não, né? Assim, tipo, tem cara que participa de tokusatsu, né? Que é ator de série de tokusatsu, né? De heróis japoneses, daí tudo. Mas o cara não gosta, né? O cara não gosta de estar nos eventos, de conversar com a galera. O cara não gosta da participação dele, sei lá, e tudo, né? Tem cara que é desse jeito, mas ele não, né? Ele gostava bastante aí, né? Tá aí, né? Tá aí a pequena homenagem aí ao nosso Tommy, né? E tudo. O cara morreu, né? Morreu novo, né? E tudo. É triste, né, mano? Triste demais. Mas é a vida, né? É a vida, né?